¿Cuáles son las diferencias entre los alineadores y los brackets tradicionales? Este es el video que mejor te ayudará a explicar a tu paciente cuáles son las diferencias entre brackets y alineadores. Si recibes mucho esta pregunta de tus pacientes y no siempre sabe cómo explicar una u otra duda, además de la clásica que es, uno es fijo, otro es removible, quédate aquí conmigo que yo le explico todo sobre este tema de brackets versus alineadores. Bienvenidos al canal de Odontología Sin Fronteras. Yo soy la doctora Renata Cato, ortodoncista y profesora del equipo, y hoy yo les voy a mostrar todas las diferencias entre brackets y alineadores. Vamos entonces que empezamos con las ventajas de los alineadores. Claro, doctores, esto es clásico, ¿no? Empecemos desde el inicio entonces. Las ventajas de los alineadores incluyen la estética, ya que los alineadores son transparentes, son más discretos, son menos visibles que los brackets metálicos y también que los brackets estéticos, por eso que son más discretos. Además de también que son más cómodos, no tienen alambres, no tienen piezas metálicas, los accesorios, tubos, ligas, otros elásticos, ligaduras metálicas que muchas veces pueden causar molestias en la boca del paciente y son removibles. Entonces el paciente consigue remover para comer, remover para cepillarse los dientes, para beber, algo que quiera. Eso facilita mucho también la higiene bucal de nuestro paciente. Y otro factor importante de ventaja de los alineadores y que está muy relacionada a la dinámica de nuestro consultorio es que con alineadores nosotros tenemos mucho menos chances de intercurrencias. ¿Por qué? Justamente como no hay alambres, no hay piezas metálicas, no hay ligaduras, es difícil que haya una cita de emergencia con los alineadores, ¿no? Pero claro que hay algunas desventajas, ¿no? Nada en el mundo es perfecto, no tampoco los alineadores son. Y entonces, para estos pacientes que usan alineadores, disciplina es la palabra. Yo siempre digo que el paciente necesita pensar que él tiene la ventaja de poder remover el alineador para comer, para higienización, pero que su pensamiento es que debe ser un aparato fijo en la boca. Se indican que el uso sea de por lo menos 20 a 22 horas al día. Porque si no se usa de manera constante, los resultados no serán los mejores. Incluso puede haber un retraso del tratamiento por esta cuestión. Hay también la desventaja que son una herramienta con limitaciones en casos complejos, ¿no? Estos alineadores no son las mejores herramientas, no son las más adecuadas para todos los tipos de corrección de maloclusión, especialmente los casos que son más complejos, los casos que los dientes tienen movimentaciones muy difíciles. Otra desventaja también, claro, son los costos, ¿no? Los alineadores suelen ser más caros que los brackets convencionales, porque son aparatos más personalizados, son aparatos individuales y son un aparato también que es con una tecnología muy nueva. Por eso, el precio, además de variar dependiendo de la clínica y del tratamiento del paciente, es algo que también puede variar según las marcas comerciales que nosotros elegimos trabajar. Y hay también una desventaja en relación a la comodidad. A pesar de que son mucho más cómodos en relación al aparato fijo, algunos pacientes pueden relatar algunos incómodos al inicio, especialmente porque el habla del paciente queda un poco distinto. Entonces, hasta que el paciente se acostumbre, entrene también a hablar bastante con este aparato, puede ser también una causa de incómodo. Ok, como yo dije para ustedes que nada en la vida es perfecto, si los alineadores tienen ventajas y desventajas, los brackets también tienen desventajas, pero también tienen ventajas, ¿no? También presentan puntos positivos para su uso.
e são os que nós já conhecemos. Eficiência em casos complexos, os brackets são adequados para uma grande variedade de problemas dentários, de maloclusões, incluindo os casos mais complejos que os alineadores têm alguma dificuldade. Não requerem a disciplina que os alineadores requerem, não é necessário que o paciente ponga na boca, remueva. Claro, há a exceção de que quando o paciente é orientado a usar ligas, pero claro que em comparação com os alineadores, realmente isso pode ser mais fácil para algumas pessoas que não são tão colaboradoras assim. O custo do bracket também é algo de ponto positivo muito grande, porque o custo é, em geral, muito menor que os alineadores, eles são mais econômicos. Por isso, vão permitir que mais pacientes consigam ter uma aderência a este tratamento. E as desventajas de los brackets tradicionais, brackets que são cementados, estão justamente nos pontos de ventaja de los alineadores: estética, comodidade, a higiene, que é mais difícil. O paciente, además de bom cepillado dentário, necessita também ter uma boa habilidade manual. Por isso que pacientes que apresentem menor habilidade manual para esta higienização também podem ser candidatos ao tratamento com alineadores, já que o aparato fijo necessita que o paciente realmente consiga usar o hilo dental, usar o cepillo dental de uma maneira eficiente para que o risco de cáries não seja grande problema neste tratamento. E outra desventaja também é a possibilidade de mais citas em relação às citas de controle. Porque se se rompe o bracket, se sale alguma ligadura, se o arco sale do tubo e empieza a lastimar os tecidos blandos do paciente, vai ser necessário uma cita de emergência ou de urgência. Agora, vamos a algumas outras diferenças propriamente de los movimentos dentários. Por exemplo, a direção e o tipo de movimento. Los alineadores têm controle limitado de los movimentos dentais, especialmente em movimentos tridimensionais que são complexos, isso já sabemos. Pero também são mais efetivos para movimentos de desplazamento vestíbulo-lingual, mesio-distal de los dientes, e não tanto para os movimentos verticais, como intrusão, como extrusão ou como rotação. Já os brackets no aparato fijo conseguem oferecer controle mais preciso e tridimensional destes movimentos dentais, sendo capazes de realizar movimentos complexos. Pero claro que isso também vai estar relacionado a alguma dificuldade a depender da magnitude e do diente também que estamos trabalhando. Pero outros tratamentos, outros movimentos que são difíceis estão como uma ventaja de los brackets de aparato fijo. Outra diferença também que há entre brackets e alineadores é em relação ao controle e à precisão de los movimentos dentários. Se os alineadores, por lado, têm esta limitação em relação a alguns movimentos que são mais complexos, eles também apresentam uma ventaja em relação a movimentos que sejam aislados. O que isso significa? O que você quer dizer? Isso quer dizer que se eu tenho algum diente que eu não quero mover em meu tratamento, se eu tenho uma restrição de movimento dentário, com os alineadores e a planificação digital, eu posso fazer esta restrição. E então, meu diente que não se pode mover, exemplo, 25, não podemos mover 25 por alguma razão. Se consigue que não há este movimento. Agora, o aparato fijo com brackets, a situação ao revés ocorre, porque como são cementados todos os dientes, há pequenos movimentos, mesmo que sejam pequenos, podem ser que sejam movimentos que não são deseados em nosso tratamento, pero que passam porque todos os dientes trabalham unidos, já que foram incluídos ao arco. Uma maneira que nós conseguiríamos tentar controlar esse aspecto no aparato fijo é realmente talvez não cementar bracket se não se deseja o movimento deste diente. Só o que passa é que muitas vezes esta não cementação pode ser algo antiestético ao tratamento.
Por exemplo, se eu não posso mover um incisivo central com bracket, com aparato fijo, e no cemento o bracket em meu paciente, vai quedar-se faltando aqui uma peça em um incisivo, e isso já empeora na questão estética que há com o aparato fijo. Por isso que esta é também uma ventaja de los alineadores. Agora, uma outra diferença também em relação de los alineadores con los brackets fijos en esta comparación es la activación. Los alineadores siguen protocolos distintos de cambios. Puede ser cada 7, cada 10, cada 14 días y eso va a variar según el tipo de movimiento, según la complejidad del movimiento dentario. Pero a pesar de eso, a pesar de estas variaciones de protocolo, ¿ustedes concuerdan que nosotros vamos a activar el aparato por lo menos 2 veces al mes? Y eso está totalmente distinto del aparato fijo, porque los brackets tienen una activación mensual. El paciente va a su consultorio, a su cita una vez al mes y hace la activación completa. Eso es un poco distinto del aparato con relación al alineador. ¿Por qué? Puede ser que el paciente de alineador vaya a su consultorio una vez al mes, eso es el patrón realmente. Solo que usted va a entregar a su paciente la cantidad de placas que el paciente va a utilizar durante este mes. Entonces, eso significa 1, 2, 3 a veces activaciones, mismo que el paciente vaya solo una vez al mes. Y eso es totalmente diferente del aparato fijo, ya que la activación es solo en el momento de la cita. Y eso se explica por la gran posibilidad que nosotros tenemos de aplicar fuerzas pesadas con los aparatos fijos, con los brackets. ¿Ustedes se acuerdan del mecanismo de reabsorción frontal y reabsorción a la distancia? Bien, entonces es por eso que la activación es mensual. La activación es algo que controlamos esta fuerza. Vamos a recordar algunos conceptos de esta reabsorción frontal y de la reabsorción a la distancia. Ok, cuando estamos delante de una situación clínica donde se consigue aplicar la fuerza ideal, la respuesta celular de los tejidos biológicos es de reabsorción frontal. ¿Qué eso quiere decir? En este momento hay un estímulo para la absorción ósea y reabsorción ósea para que los dientes se muevan dentro de su alvéolo. Y por eso las células que están cerca de este proceso, estas células consiguen hacer este cambio, este dinamismo celular y consiguen entonces reabsorber hueso de un lado y poner hueso, ¿no? Formar hueso de un otro lado. Con este movimiento, el diente también se movimenta. Ahora, eso solo pasa si nosotros trabajamos con fuerzas ideales, con fuerzas que son leves, con fuerzas que son compatibles con este movimiento. Si nosotros aplicamos una fuerza que es muy pesada, eso lleva a una obliteración de los vasos sanguíneos y con eso una disminución hasta una completa remoción de los cambios gaseosos y eso lleva a una muerte celular. Si hay esta muerte celular, hay una gran chance de necrosis y este proceso de necrosis va a hacer con que estas áreas hialinas de necrosis necesitan ser removidas. Por eso que ustedes consiguen entender la diferencia, la reabsorción de hueso en este caso va a ser a la distancia, porque además de hueso, las células que están distintas y que no tuvieron muerte celular necessitam reabsorver esta parte de necrosis, esta área de hialinização, para que depois consigam reabsorver o hueso, também estimular o processo de formação óssea e o dente consiga mover-se. Como com aparato fijo, a grande tendência e a maior facilidade é de aplicar forças pesadas, e por questão de segurança, porque forças pesadas levam a uma reabsorção radicular e outros problemas periodontais também, se indica que haja um intervalo maior entre as ativações para que nosso organismo, para que estes tejidos
periodontales consigam recuperar-se de uma maneira mais eficiente. A quarta diferença está em la forma de confecção. O alineador, por ser um aparato mais personalizado, necessita de todo um processo para seu início. Necessitam que sejam reunidas a documentação. Claro, isso não distingue em relação ao aparato fijo. É também muito importante fazer todo o diagnóstico para a planificação deste caso, independente da ferramenta que vamos a tratar. Só o que passa é que, obrigatoriamente, a planificação é hecha ao início com alineadores, porque de isso depende a confecção das placas. Como os dientes vão mover-se neste processo deve já ser claro neste início. Agora, isso é um pouco diferente com o aparato fijo, apesar de que isso não é o que é desejado, também o melhor cenário é que realmente todo isso seja feito antes, também com o aparato fijo. A possibilidade é que, como o aparato com brackets não é algo tão personalizado, é algo que se consiga comprar de uma maneira comum em uma tienda dental, se pode cementar os brackets e muitas vezes as pessoas não fazem ou não têm o cuidado ideal com o diagnóstico, com a planificação. E de essa maneira, cambios no meio do caminho, no tratamento, é possível. Não é necessário remover todos os brackets, cambiar o caminho do tratamento e volver a cementá-los. Se consegue cambiar a mecânica, tentar outras alternativas, pode ser também que não seja por um problema de planificação, de diagnóstico, pero uma falta de colaboração de nosso paciente e tuvimos que cambiar isso. Então, também, o aparato fijo permite um cambio sem nenhum custo, sem nenhum problema financeiro em relação a esta questão. Por isso, esta característica hace de la técnica de los alineadores algo mais sensível. Esta personalização e esta obrigação de planificação ao início hacen desta técnica algo mais sensível. O bracket não, já é vendido nas tiendas, é algo que não é tão personalizado. E agora, Docs, estão mais claras estas diferenças, que não é só em relação removível e fijo, que há diferenças biomecânicas, diferenças de planificação, incluso diferenças também de custo, de colaboração do paciente. Agora, sem nenhuma dúvida, você já está listo para explicar todas estas diferenças para seus pacientes e elegir o melhor tratamento para seu paciente. Eu estou segura que você já não tem dúvidas sobre estas diferenças e le espero no próximo vídeo. Se te gostou deste conteúdo, se te ajudou a explicar isso todo para seus pacientes, deixe um like e inscreva-se no nosso canal para acompanhar-nos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!